Deus esteja em seu coração e que você sinta-se iluminado pelas luzes do Espírito Santo. Hoje, dia 23 de novembro, é dia de São Clemente I, Papa e Mártir, São Columbardo Abade, é dia nacional da mobilização contra a dengue. Dediquemos nossa oração de hoje especialmente pelos sobrinhos. Estamos rezando esta semana pela família nas suas diversas categorias ou pessoas que a compõem. Rezemos pelos sobrinhos. São muitos em nossas famílias os sobrinhos e sobrinhas que trazem alegria à família. Rezemos juntos. Senhor, abençoe todos os sobrinhos, que eles e elas sejam iluminados, que tenham respeito pelos seus pais, tios e avós, e por todas as pessoas mais idosas. Dai-lhes, Senhor, discernimento, sabedoria e o santo temor de Deus, para que, por eles, os valores sejam guardados e testemunhados no dia a dia de suas vidas. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, abra o seu coração para escutar a palavra de Deus de hoje, do Evangelho de São Lucas, capítulo 20, os versículos do 27 ao 40, que diz: Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus, dizendo: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os personagens que intervieram neste evangelho foram os saduceus, que negam a ressurreição. Nós sabemos que existiam grupos, como hoje também, que se opõem à fé. Na época de Jesus também existiam grupos opositores de Jesus. E os saduceus eram deles. Era um povo muito liberal em matéria religiosa e positivista em todas as coisas. Não só negavam a ressurreição dos corpos no juízo final, mas também a imortalidade da alma. Neste momento que nós escutamos a pergunta, não lhes interessa o problema da ressurreição, que para eles já estava resolvido negativamente. Somente pretendem colocar Jesus no ridículo e desprestigiá-lo diante do povo que estava lá para escutar Jesus. Por isso eles lhe propõem esse conto rabínico. Mas Jesus, respondendo-lhes, confirma a fé na ressurreição, visto que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E tão clara e sabiamente deve ter lhes respondido Jesus sobre essa questão que os saduceus lhes propunham. Tanto é que alguns escribas que lá estavam vão elogiar Jesus, dizendo: você respondeu muito bem. Jesus lhes havia explicado sobre o sentido da ressurreição, corrigido a forma muito grosseira deles e explicando que a outra vida, a ressurreição, era diferente. O matrimônio não tem mais razão de ser. Agora, nos tempos modernos, atuais,
Não se nega a ressurreição teoricamente ou com argumentos, mas se nega a ressurreição com obras e com a vida. Quantas vezes nós negamos? Uma vez que se vive como se não tivesse de ressuscitar, como se a vida terrena e temporal fosse a última coisa que nos espera, como se depois do que vivemos aqui já não se deva aguardar nenhuma outra realidade. Há tantas pessoas ávidas de vida, de prazer, de usufruir de tudo, que parece que tudo se acaba agora. Os saduceus, mesmo para colocar Jesus à prova, ao ridículo diante da sua audiência, mostram que não acreditam na ressurreição. Às vezes, tantos de nós não negamos com as palavras, mas negamos com os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Porque nós vivemos como se a vida terminasse nos nossos prazeres, na realização dos nossos prazeres, na efetivação dos nossos desejos. Já não pautamos o nosso existir, as nossas atitudes, tendo em vista a ressurreição que nós queremos e buscamos. Se de fato nós crermos na ressurreição, o nosso agir será diferente. Como que nós imaginamos em ressuscitar, em viver no reino de justiça, de fraternidade, de paz, se nós não promovemos isto aqui, no aqui e agora da nossa vida? Como nós queremos ressuscitar, acreditamos na ressurreição, para vivermos em fraternidade, se aqui nós nos indispomos com os nossos irmãos? Às vezes nos nossos lares, mesmo nas nossas casas, passamos dias e dias sem falar com o outro, sem dirigir a palavra com o outro. Às vezes nos fechamos no nosso mundo, no celular, na internet, e já não nos ligamos ao outro. A fé na ressurreição exige da nossa parte uma mudança de comportamento. É preciso que nós nos comportemos como alguém que, mais do que querer, que sabe que irá ressuscitar, portanto já começa a exercitar a ressurreição, promovendo a justiça, a paz, a solidariedade, o amor, a misericórdia, sendo sensíveis, porque Deus é sensível para conosco, para que assim, quando ressuscitarmos, não nos encontrarmos em lugar estranho, mas estejamos em lugares, ou no lugar que já é bem próximo e próprio de cada um de nós. Você pode ressuscitar a cada dia, deve ressuscitar a cada dia, renovando os valores, as virtudes, a fé, o amor, o perdão. É desta forma que, diferente dos saduceus, nós testemunhamos a ressurreição. E eu espero que você testemunhe, começar na sua casa, também no seu trabalho, a ressurreição no Senhor. Fico muito feliz por poder partilhar com você, meu irmão, minha irmã, um pouco do muito que a palavra do Senhor nos inspira. Agradeço por você dedicar um tempo para escutar a palavra, o Evangelho Diário. Peço sua gentileza de partilhar esse áudio com seus contatos, evangelizando desta forma. E dá um like ao final, para que assim o nosso vídeo seja mais disponibilizado a outros irmãos. Desejo um dia muito abençoado e que você testemunhe o Evangelho de nosso Senhor. Fique na paz do Cristo Jesus.